Agora falando um pouco sobre essa questão aí dos horários de mentoria. Surgiu alguma necessidade, eu tive que ajustar o horário. Na aula passada eu tinha gravado, inclusive, aqui o meu horário, mas em função de algumas necessidades, eu tive que mudar esse horário. Então, para deixar evidenciado aqui nesse material, os meus horários a partir dessa semana vão ser... Já mudei essa semana, né? E a partir dos próximos meses, até o final do módulo, vai ser as segundas, quartas e sextas, sendo segunda-feira, das 13h30 às 17h30, na quarta-feira, das 2h30 até as 15h30, e na sexta-feira, da 1h30 até as 17h30. E na sexta é onde vai ter os nossos encontros aqui, né? Que vai das 16 até as 17 horas. Daí eu fico mais meia hora online aí para tirar dúvida, alguma coisa do gênero, tá? Então fica aí a ordem de como vai ficar essas mentorias do curso. Terminei de corrigir as 2 primeiras agendas, eu gostei aí do desempenho do pessoal, isso falando no aspecto mais geral, né? Que conseguiram fazer as tarefas. Uma das coisas que é interessante da gente falar, né, a respeito desse pedaço, né, que a gente fala sobre banco de dados, especificamente sobre banco de dados, é que é assim, é um conhecimento que você tem que lapidar, como qualquer outra linguagem, mas uma característica muito forte disso é todo tipo de função, procedure, que você vai criar, ela tem que ser, ela é embasada, ela surge a partir de um tipo de situação, de uma demanda que aparece na regra de negócio. Sendo simples, quer dizer o seguinte: só tem sentido você fazer esse tipo de coisa no banco quando você percebe que na regra de negócio surgiu uma demanda semelhante. Não é algo, assim, intervenções como essa, cirúrgica no banco, não é algo que corriqueiramente você faz. Nem no caso dos exercícios lá propostos nas agendas, é interessante isso, lógico, para você treinar, entender as estruturas de SQL, entender que você pode criar procedures, functions, como você pode criar isso em outras linguagens estruturadas, porque o SQL é muito estruturado. Mas você pode dar um viés de objeto, né? Você pode ir criando pequenas procedures e depois ir chamando conforme a necessidade. Você pode criar pequenas functions e ir chamando conforme a necessidade dentro do seu, vamos dizer assim, dentro da sua sequência de instruções, né? Mas o SQL não é que ele não foi feito para isso, ele permite isso, né? Porque é uma linguagem de script, basicamente, mas a grande sacada, a realidade você só faz um negócio desse quando é muito, muito, muito necessário. É algo assim, são intervenções que você faz no banco, tipo, sendo na real, né? Eu ia falar que ninguém está gravando, mas está gravando. Mas que você faz em função de demandas muito específicas. Porque essas atuações, essas intervenções, esse tipo de aporte que você faz no banco lá, como por exemplo, eu preciso fazer essa transição o apartamento foi vendido, ou ele foi transferido, ou ele foi a leilão, ou coisas do gênero, são situações que têm que ser previstos no sistema, e o sistema faz essas chamadas para banco. Não é você, administrador do banco, que cria um script SQL e vai lá no banco para fazer esse tipo de coisa. Então, essas ações, elas são mediadas, né, elas são intermediadas, na verdade, pelo sistema. Então, você altera a sua interface lá no sistema que você tem. Vamos supor que vocês tivessem que fazer um software de gestão de uma imobiliária, que os exercícios tratam de scripts como esse. Então, o que acontece? Você vai fazer uma aplicação, seja ela via web, desktop, na nuvem, enfim, pouco importa. Mas daí você, como analista, daí você tira o chapéu de programador, coloca o chapéu de analista e vai pensar, poxa, quais são as ações, né? Quais são os itens, ou quais são as situações que podem surgir, deixa eu melhorar isso, que fica parecendo um exercício de adivinhação, e não é nada disso. Os exercícios propostos, colocando assim mais pé no chão,
Os exercícios propostos no fichário são exercícios cujo intuito, situações cujo intuito você treine a linguagem. E isso é importante. Para você que está trabalhando com banco de dados, para você que já chegou, já passou por um modelo lógico, modelo conceitual, está passando agora da migração do modelo lógico para o modelo físico, você entender como é que as instruções em SQL funcionam, como é que elas interferem diretamente lá na sua base de dados, que você pode alterar a tabela, você pode excluir, você pode mexer dentro dos dados de uma tabela, você consegue alterar, apresentar resultados a partir de dados que estão na tabela, sem alterar os dados originais. É uma session que a gente chama, né? Você pode criar sessions que vão atender aquela necessidade, depois aquele resultado não é guardado em lugar nenhum. Ou, como nos scripts que vocês montaram, né, de SQL, vai fazer uma transferência de apartamento. Ou fez a venda o apartamento foi vendido para outro proprietário. Daí você criar um script que a partir disso, entra com o RG e entra lá com o número do apartamento. Daí você cria uma procedura que faz lá a atualização desses campos e tira o antigo, põe o novo num apartamento que já tinha, por exemplo, um outro CPF, um outro RG já cadastrado, que é o exercício que vocês fizeram lá. Beleza, a maioria do pessoal conseguiu fazer aí, com ou sem ajudas, mas conseguiu apresentar. Entretanto, a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a esse tipo de coisa. Não no sentido assim, cuidado que, nossa, não vou fazer. Não, você tem que fazer. Quando necessário, você tem que fazer. Vamos dizer assim, a minha sugestão, na verdade, é que você pense o seguinte: esse tipo de intervenção que vocês estão treinando lá nos fichários são coisas que você faz assim na excepcionalidade. Quem deveria fazer isso, ou essas ações deveriam ser executadas pela sua aplicação. Então, lá na sua interface web, lá na sua interface desktop, lá se for um aplicativo desktop que você fez, lá tem os recursos, né, seja de pesquisa, de transferência, de venda, o nome que você achar mais adequado para essas operações, daí sim, a aplicação cria esses recursos, né, cria esses scripts, atua no banco, responde para você com um relatório, ou mostra os dados da tabela atualizados, lá os registros que foram atualizados, emite relatório. Desculpe. Enfim, faz esse tipo de coisa. Mas eu vi que a maioria do pessoal lá que respondeu, entregou, conseguiu entregar com tranquilidade. Só para deixar evidenciado aqui, pessoal, é o seguinte: as entregas dos fichários, as entregas do que é solicitado nos fichários, elas sempre, não só nesse módulo, mas nos módulos, nas aulas, nas agendas seguintes, elas sempre vão mostrar a forma de entrega de uma maneira que você mostra as evidências. Uma das propostas que eu fiz, inclusive, no vídeo passado, é que você tirasse um print da sua tela. Mas não é só o print. Eu, por exemplo, alguns entregaram para mim só o print da tela. Não me entregaram o script. Como é que eu vou testar isso daí? Vou confrontar o que você mostra na tela sem ter o script que você usou. Ou me mandou só o pedacinho do script que o cara tem. Não, eu preciso do script completo. Então, professor, tem lá? Tem sim. Mas o problema é que se eu for ficar pegando aquele script o tempo inteiro, eu não tenho uma só para corrigir. Se você já me manda completo, fica muito mais fácil de eu corrigir, fica muito mais fácil de eu comparar os resultados. Aqueles que eu já tinha na mão, alguns que mandaram completo, foi muito rápido corrigir, foi fácil de interagir, mas outros que me mandaram só uma imagem, às vezes a imagem não ficou muito nítida, deu para perceber que tinha coerência, mas não dava para avaliar muito bem aquilo ali. E parecia que foi recortado de uma outra coisa, mas enfim, não vou entrar no mérito disso, que o que eu avaliei está avaliado e salvo uma ou outra exceção, a maioria do pessoal conseguiu aí desenvolver bem a tarefa. Bem, os próximos desafios já vão exigir de você outros tipos de expertise. Uma dica que eu gosto sempre de passar com relação a esse tipo de coisa é assim, pessoal. Não se atenham só ao material que está disponível no AVA. Ele serve como base. Você pode usar ele como um norteador. A partir desse ponto, o que é interessante você fazer?
se estender e se aprofundar dentro de outros materiais correlatos. Se você está com alguma dificuldade, você pode me mandar por Riotec, você pode me mandar mensagem no Teams, você pode mandar pelo e-mail, meu e-mail institucional, que eu vou, professor, estou com dificuldade em tal coisa, estou querendo saber um pouco mais sobre esse assunto, daí eu vou fazer vou selecionar um material para você, mando para você assistir, ou para você ler, para executar mais exercícios, etc., para que você consiga se aprofundar e se estender dentro do assunto. Só o que tem no AVA, para você dar os primeiros passos, perfeito. Contudo, uma das habilidades e competências que você tem que desenvolver aqui durante o curso é que você também se autoajuste, quer dizer, você tem a iniciativa de ir um pouco mais além do que tem no material. Tá? Então, nem sempre todas as respostas vão estar só naquele material que está disponível. Lá é a sua base. Então o assunto correlato, os tópicos que são abordados dentro do material, as videoaulas, os contextos onde isso é implementado, é tudo montado daquela forma para que você tenha um norteador inicial. Começa por aqui. E a extensão disso, a profundidade, aí é com você. Tá beleza? Alguma dúvida aí, Fábio, Rafael? Querem fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Está com alguma dúvida? Sim, professor. Na agenda 3, eu estava vendo um vídeo, na verdade, da aula da disciplina de desenvolvimento de sistemas, e aí pegou lá nos vídeos do Centro Paula Souza a aula 3 de um professor que gravou em 2020 sobre essa aula do senhor, que é sobre os triggers. E lá ele, para resolver o problema, um dos problemas, ele usou, por exemplo, estruturas de decisão, que nós não vimos ainda para banco de dados. Aí minha pergunta é, para essa agenda 3, se eu precisar, que assim, eu estou estudando ela, mas eu ainda não cheguei a testar o que eu imaginei. Então, se eu precisar, por exemplo, usar uma estrutura if, else, eu posso utilizar mesmo que a gente não viu, ou não? Eu consigo resolver a agenda sem a estrutura de decisão? Não, pode usar. Pode usar o ferramental teórico que você quiser para resolver o problema. Porque o objetivo principal ali, né, é que você consiga associar o que é básico, os conceitos mais fundamentais, que é usar os scripts em SQL, para resolver a situação por uma proposta. A maneira com qual você vai resolver, tendo sido mostrado ou não, você pode utilizar. Porque vamos dizer assim, esse empurrão que a gente dá, né, essa iniciativa, para que os alunos possam ter essa autonomia de ir lá e pesquisar soluções alternativas para o projeto. E para aqueles que assim, estão com um pouco mais de dificuldade, não estão encontrando, a gente passa o conteúdo, né? A gente faz as intervenções aí, faz alguns exercícios, alguns exemplos, mostra outros materiais, para que, embasado nisso, ele consiga desenvolver pelo menos a solução mais simples possível para o problema que está sendo proposto. Mas respondendo de forma simples, pode. Você não existe nenhuma restrição nas atividades, não só nessa como nas demais atividades, que impeça que você use soluções alternativas para resolver o problema. A única restrição que eu tenho, daí é uma avaliação que eu faço, é assim. A gente sabe que todo mundo hoje está na hype de usar a inteligência artificial. Vou jogar isso lá no chat GPT, vou ver o que sai, tudo bem. O problema é que o chat GPT, ou qualquer outra AI generativa que você vai utilizar, ela não tem embasamento teórico do seu problema. Se você fizer um prompt, quer dizer, um comando, que dê para essa inteligência artificial todos o argumento, o contexto necessário, talvez ela até cuspa para você uma resposta mais ou menos coerente daquilo que você tem que fazer. Mas não é pecado nenhum, você pode usar. O problema é que é assim, né? Se você consegue fazer a pergunta de forma certa, talvez a resposta saia certa. Mas se você simplesmente monta um script de uma imobiliária para mim ou coisa parecida, vai sair uns negócios é um termo que a gente chama de inteligência no estudo de inteligência artificial, dá uma alucinada. Daí ela responde lá uns absurdos, que para ela tá totalmente coerente. Só que quem analisa isso, a resposta, né? Analisa isso, tem um pouquinho mais de discernimento e fala, meu, tá alucinando isso aqui, tá doidinha, coitado. Então, não tem problema com relação a esse tipo de coisa, mas
O grande segredo é aí que o uso da inteligência artificial para resolver determinados problemas acaba, vamos dizer assim, por um lado, resolve incentiva uma outras habilidades, que é você aprender a fazer as perguntas certas, que daí você fazendo as perguntas certas, a probabilidade de você ter respostas mais assertivas é maior. Então, para você perguntar corretamente, você tem que ter lido material, você tem que ter contexto, você tem que ter compreendido o problema para saber perguntar de forma correta, de forma adequada para essas inteligências generativas, para que elas possam te fornecer uma resposta condizente para a resolução daquele problema. Então, quer dizer, você pode não estar lá gastando suor, sangue, suor e lágrimas escrevendo SQL, mas se você sabe como você tem compreensão do problema, você consegue entender o que o problema está pedindo, você consegue compreender e estabelecer relações de forma que, ao observar a resposta dada, você vê que tem coerência para a solução do problema que você tem, perfeito. Agora, se você não entende nem o problema, você pega lá, não é você, tá? Estou dizendo de forma geral. A pessoa vai lá, pega, copia e cola o texto inteirinho, cospe lá na inteligência artificial. Ela vai ler aquilo ali, né? Dá uma alucinada, porque não tem contexto, e cospe qualquer coisa para você. E você considerar, a pessoa considerar que aquilo é a resposta nítida, é a resposta certa e inquestionável, não vai rolar. Na hora que eu for avaliar, eu vou falar, meu, isso aqui não tem nem sentido. E no caso de programação, né, quem está começando, ou quem já tem um certo traquejo aí, é complicado de você observar esse tipo de comportamento, porque você poda o que é essencial em qualquer programador, que é a prática. Um bom programador é um cara que pratica todo dia. Ele não precisa praticar a todo momento, mas todo momento ele pratica. Ele vai lá, lê, memória muscular. Vai lá, escreve código, testa, verifica se aquilo atende, faz as modificações necessárias. Faz parte do cotidiano de quem programa ou de quem está nessa área de desenvolvimento fazer isso. Quando você delega isso para as inteligências, você está tirando de você a possibilidade de se tornar melhor dentro daquela área. Não que isso vá, assim, a gente vive num momento hoje que, apesar de todo esse hype, a área de tecnologia é uma área muito árida. Ainda tem espaço para muita gente que seja boa. O problema é que, assim, a gente tem muita gente muito ruim, que na hora que espreme mesmo, na hora, tá aqui o problema, vai resolver, o cara quer ficar esfregando na sua cara, eu tenho certificado de não sei o quê, eu tenho certificação de não sei o quê. Ótimo, perfeito, mas isso resolve meu problema como? Sou certificado XPTO no framework, blá, blá, blá. Ótimo. Então, resolve esse problema aqui usando aí o framework, blá, 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 que você é certificado suprassumo do melhor de todos. Daí você vê o cara olhando assim, tipo, nossa, e agora? Isso não tinha na prova. Isso daqui não era não sei o quê. Por isso que quando a gente, por exemplo, quando eu vou fazer seleção de pessoal, às vezes participo de alguns processos seletivos como avaliador. Os caras já vêm esfregando, não, porque eu sou certificado, não sei do que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, ótimo, você já tem até mais que os pré-requisitos para a vaga. Agora, você tem 2 horas para resolver. A situação, o problema é essa, você pode escrever no que você quiser. Java, Python, C, PHP, JavaScript, tanto faz. Eu fui fazer uma seleção uma vez, só a título de curiosidade, né? Vou fazer uma seleção uma vez, onde eles tinham que escrever um script em SQL que tinha que fazer a seguinte coisa. Eram 2 procedures, uma eu entrava com a idade, aliás, isso mesmo, entrava com a idade e nome, essa procedure ia procurar na base de dados todas as pessoas que tinham aquela idade e tinham aquele nome. Só isso. Sabe? Num banco. 3 dias de seleção, ninguém conseguiu fazer. E os poucos que fizeram, retornava um registro.
E o banco, né, era populado com nomes iguais, assim, um monte de João Pedro, João Pedro, João Pedro, João Pedro, com datas de nascimento diferentes e tudo mais. Só que, assim, era a idade que ele tinha que calcular, né? Então, era dada a idade, por exemplo, 40 anos. Então, você teria que ver pessoas que nasceram em tal data, tinha que fazer uma conta, né? Data do dia, a idade é essa, a data do dia. Então, tinha que fazer isso daí. Nossa, cara, eu vou dizer para você, teve bastante gente que passou na teórica, mas na hora que chegou nessa prática, puxa, teve um que levantou e falou assim: eu não me sinto à vontade para fazer essa avaliação. Levantou e foi embora. Largou lá e foi embora. Nem terminou. Teve outros que sentaram assim, na frente do computador, gastaram 2 horas e pouquinho, que era o tempo disponível, né? 2 horas mais 30 minutos para fazer. Não saíram do prompt do SQL lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer é: você tem que entender do que você faz. Assim, você tem que entender o contexto, você tem que entender o ferramental teórico que você tem em mãos. Então, quando vocês leem o fichário que tem a situação problema, e municia você de dados, lá que no caso das agendas anteriores, e na Agenda 3 também tem lá o arquivo com script onde popula as tabelas e tudo mais. Aí você entender do ferramental que você tem e saber de forma clara e objetiva o que o problema está me pedindo. O que ele quer que eu entregue? Quando você consegue achar essas respostas, os procedimentos para a resolução disso, eles acabam surgindo de forma, vamos dizer assim, de forma menos dolorida. Você não tem que sofrer tanto para chegar nesses resultados. E no caso específico de SQL, ele é uma linguagem, não é bem uma linguagem. Assim, eu tenho minhas restrições de falar que é uma linguagem de programação, porque linguagem de programação tem outro viés. O SQL é um tipo de escrita, eu deixaria assim, próximo do quando você está fazendo HTML. Onde você trabalha, né, são um conjunto de instruções que você utiliza para trabalhar com banco de dados. Então, necessariamente, o SQL só vai funcionar quando você vai trabalhar com um banco, com um ambiente de banco de dados. Mas, meus achismos à parte, eu quero dizer assim, ele é muito estruturado, então você não precisa ficar fazendo muitas manobras mirabolantes com a linguagem para resolver. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim: pense simples. Resolva de maneira simples. Se o simples não resolve, daí você vai implementando isso. Mas, a primeiro momento, pensa de forma simples. Qual é a forma mais simples possível para resolver esse tipo de problema? E executa. Atendeu? Beleza. Não atendeu? Aí você sobe um nível. Bem, com isso eu não consigo resolver. O que eu preciso mais para resolver esse problema? Eu sei que o básico é isso aqui, que é o que você vai encontrar no material, é o que você vai encontrar nas apostilas, nas aulas que são fornecidas. Beleza. Eu sei que o conceito básico é esse. Se eu quiser fazer um pouco a mais, eu sei que para fazer tal coisa, eu vou precisar desse script aqui, vou rodar desse jeito, vou montar dessa estrutura. Não conseguir, não completa, preciso de mais, eu vou explorando mais. Então, com isso, você já consegue, por exemplo, resolver as situações de uma maneira mais assertiva. Você não fica sofrendo ou fica aquele copia e cola de código que você vai procurando na internet. Coloco lá no Google, lá... Como é que eu vi uma vez? Script para assim, eu lembro do script de alguma coisa. Daí, isso é o relato da pessoa que veio falar comigo depois. Poxa, professor, eu fiquei um tempão lá procurando, não achei nada. Eu olhei para a cara da pessoa assim, né? Deu aquela coçada no queixo. Falei, pô, mas você não ia achar mesmo. Na internet você acha muita coisa, mas algo específico para atender o seu problema que é específico é muito difícil. Eu diria que é quase impossível você achar um negócio desse. Você vai achar muita coisa que é semelhante ao que você quer. Daí você tem que ter capacidade de pegar essa resolução que é semelhante e adequar ao seu problema. Então, nessas 3 agendas, né, agenda 1, 2 e 3, que tem isso daí, se você gastasse um tempo lá pesquisando na internet, você vai achar as respostas muito semelhantes ao que você precisa. Mas igual, não. Igual você não vai achar, porque é um problema específico para atender essa demanda. Então, você pode pegar as respostas que são semelhantes, ajusta campo, ajusta nome, ajusta valores, daí você consegue usar o esqueleto
daquele conjunto de instruções para resolver o seu problema. Daí, tranquilo. Bem, falando um pouco mais sobre a questão nas agendas, a gente ainda tem pelo menos mais 2 agendas que a gente vai tratar ainda com banco de dados, depois a gente vai mudando de assunto, a gente deixa eu colocar da melhor forma assim, né? Se vocês já deram uma geral nas agendas, você vai ver que no decorrer do nosso módulo aqui, a gente vai tratando de outros temas dentro de tecnologia da informação. Salvo o ledo engano, né, daí eu vejo lá direitinho, daí se qualquer coisa depois eu me corrijo, acho que a gente tem ainda mais umas 2 ou 3 agendas que tratam especificamente de banco e depois já muda para outros assuntos, que vai ser a parte de sistemas embarcados, parte de segurança, tá, que a gente vai ter também, e a parte de sistemas embarcados e segurança, que a gente vai ter aí no decorrer do módulo. Que eles fazem todo esse leque de assuntos, faz parte aqui de tecnologia da informação 3. Uma das coisas que é importante que você tenha em mente, que cada assunto, ele vai ser tratado de forma, vamos dizer assim, que vai te dar as noções básicas para que você consiga compreender aquele assunto. Que eu está fazendo aqui. Você viu isso tudo lá em Tecnologia da Informação 2, lá no módulo anterior, a questão de banco de dados, modelo conceitual, modelo lógico, as tabelas, como é que converte o modelo lógico para o modelo físico, né, que são as instruções em SQL. E aqui nessas primeiras agendas você está se aprofundando dentro desse assunto. Em qual momento, e quando você fala de banco de dados, né, falando especificamente dessas agendas, ele é um universo à parte quando você fala de desenvolvimento, porque você pode se especializar. A área de banco de dados é tão grande que você tem profissionais que só trabalham dentro dessas várias capilaridades que a área de banco de dados pode proporcionar. E agora que também a gente já tem aí um hype grande e, vamos dizer assim, uma abertura muito grande para trabalhar com ciência de dados, onde você junta a parte de banco, propriamente dito, com a parte de programação, que é apoiado por Python, por Java, enfim, por várias outras linguagens, agora que o negócio ficou mais intenso ainda, porque o que acontece? A ideia principal aqui é você conseguir manipular, você conseguir extrair esse conjunto de informações que estão lá guardados no seu banco, seja ele informações estruturadas, não estruturadas, enfim, do jeito que for, e transformar esse conjunto de informações em algum conhecimento aplicado, em algo para tomada de decisão, algo que seja, vamos dizer assim, efetivo para tomada de decisões táticas, ou decisões operacionais, ou decisões gerenciais. Então, fazer com que esse conjunto de informações que até então você vem trabalhando, né, vem entendendo como é que você armazena isso no banco, como é que você faz algumas pesquisas, como você faz atualizações dentro dessa estrutura, agora você dá uma certa... Eu não vou falar inteligência, porque não é bem esse termo, mas vamos colocar assim, né, usar de outros métodos para fazer essas operacionalizações. A linguagem SQL é a maneira, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar com a parte de programação, você trabalhar com SQL no banco é equivalente a você trabalhar com linguagem C para dispositivos desktop. Você está muito perto do hardware, você está muito perto da infra. Trabalhar com SQL direto no banco é uma relação muito parecida. A linguagem SQL é uma linguagem muito forte, vamos dizer assim, muito significativa, quando você trabalha direto no banco, seja ele o servidor de banco que você tiver, Oracle, MySQL, Oracle, enfim, Firebird, qualquer um desses aí que tem um SGDB, né, de qualquer uma desses sabores, e trabalhar com SQL te permite trabalhar em qualquer uma dessas bases, porque o Create Table vai existir em todos eles, Drop Table também vai ter em todos eles. Então, trabalhar com SQL é você realmente trabalhar ali na raiz do banco, né? É uma programação muito raiz. E o que existe hoje, né, o que se fomenta hoje com as ferramentas de data science, machine learning, que trabalha também diretamente com banco de dados, é você usar das linguagens de programação de mais alto nível
para trabalhar diretamente lá com o seu data lake, trabalhar lá com o seu banco de dados, seja ele qual for. Então, é claro que isso não desonera você conhecer esses fundamentos mais, vamos dizer assim, mais essenciais, porque é isso que vai fazer, que sustenta toda essa, vamos dizer, todas essas outras linguagens de alto nível que vão também, né, extrair do banco de dados informações que vão ser relevantes para a tomada de decisão. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma observação? Professor, Tranquilo. essa parte de estruturas de decisão a gente chega a ver agora, vai ter dentro das aulas do senhor para banco de dados, ou o conhecimento que a gente adquiriu antes é suficiente para a gente conseguir, então, trabalhar com elas? Olha, o que você viu de estrutura de decisão, if, else, for, que vocês viram lá em desenvolvimento, é a mesma coisa aqui para banco. Não muda nada. A gente até pode, depois no nosso próximo encontro, posso até trazer algumas coisas para vocês darem uma olhada para rever isso, mas se vocês derem uma consultada no material, mais adiante, inclusive, vocês vão ver que, assim, o if else que você viu lá em Java é o mesmo if else que você pode usar dentro do SQL. O for que você viu lá em Java é o mesmo for que você vai conseguir usar aqui na estrutura em SQL. A diferença, né, que a sintaxe, né, a escrita dele dentro de um script SQL tem que obedecer algumas regras, mas ele vai funcionar do mesmo jeito. Faça enquanto, faça 10 vezes, depois faz tal coisa. Se o if, se variável tal tem tal coisa, faz isso, se não faz aquilo. Então, funciona do mesmo jeito. O que vai mudar é a sintaxe, né, o jeitão de você escrever isso dentro do seu script SQL. Só esse tipo de coisa. Mas a gente pode trazer aqui alguns exemplos, a gente pode fazer aqui, para dar aquela refrescada na cabeça aí, quando surgir o momento de você usar esse tipo de coisa. Apesar de que usar estruturas de decisão em banco usando script não é uma prática, ninguém vai ter de queimar na cruz por causa disso. Mas você tem os triggers, né? Os triggers, eles têm essa característica de executar mediante uma situação específica. Olha, faça tal coisa se tal coisa acontecer, tal valor chegar, ou se tal campo estiver assim. Então, os triggers, eles são estruturas que têm mais ou menos essa cara. Eles são, assim, a tradução literal deles são disparadores, então, gatilhos, né? Então, esses gatilhos funcionam mediante condições específicas. Essas condições podem ser uma condição lógica, pode ser uma condição situacional. Então, depende do operador que você quiser utilizar. Pode ser booleano, sim, 0 e 1. Aí depende da situação e do contexto que você vai usar. Então, a gente chama isso nos bancos de triggers, né? São os gatilhos que você vai colocar no script. Olha, se tal valor atingir tal... Se tal campo tem tal valor, faz tal coisa. Se tal campo e tal campo tiver tal grandeza, faz tal coisa. Então, você vai disparando o seu trigger para execução de outras instruções em função de valores, em função de situação, em comparação, se está igual, diferente, enfim. Você vai usando os operadores necessários para isso. Mas, se eu perceber aí nas entregas que o pessoal está com dificuldade e tudo mais, a gente faz um plantão específico para atender essa demanda aí de uso dessas estruturas. Tudo bem? A gente usou muito o if else em PHP, né? E eu cheguei a fazer esses exercícios dessa agenda, os dois que pediam usando o if. E funcionaram bem. Eu só não deixei com o if por causa que eu acho que o código ficou mais limpo, consegui chegar ao resultado sem necessitar deles. E eu acho que o código ficou mais limpo. Mas, que nem você disse, a ideia do if else é exatamente a mesma que a gente aprendeu em PHP. Funcionou exatamente igual. Exatamente. Se você já trabalhar isso ou com PHP, ou com Java, ou com a linguagem que for, daí você vai ver que no caso de SQL, uma dica que eu dou para vocês assim, né, essa é de graça, para trabalhar com SQL, é assim, seja sucinto. Seja assim, as estruturas que você monta em SQL para atuar no banco, elas têm que ser curta e grossa para fazer isso.
começou a complicar, começou a enrolar, enrolar não é bem esse termo, assim, começou a ficar muito complexo, significa que você não está usando a ferramenta certa para resolver o problema. Se o SQL começou a ficar muito complexo, você tem que ficar aninhando o if, ficar colocando o for, ficar colocando um monte de coisa. Respira, levanta a cabeça e observa se não tem outros tipos de caminho para resolver esse tipo de problema que você está querendo fazer. Trabalhar com script é legal? Trabalhar com SQL é robusto? É. Porque você trabalha direto na tabela, você trabalha direto com alteração de campo. Então, você é o senhor supremo do banco quando você está trabalhando com isso, porque você tem o máximo de, vamos dizer assim, de permissão possível para fazer isso. Porque senão, se você não tiver permissão de acesso a banco, você não faz nada no banco. Então, todo mundo aqui, quando fez os exercícios lá no Workbank, era administrador do banco. Então, você cria tabela, exclui tabela, altera registro, exclui registro, você faz de tudo. Só que se você, no cotidiano, no dia a dia, o seu usuário desse sistema, ele não tem essas permissões de administrador. Na melhor situação, ele faz lá uma alteração do campo, faz uma atualização, mas 80% das coisas são consulta. Que para fazer consulta, você não precisa ter permissão de administrador para fazer consulta no banco. Mas quando você trabalha direto com SQL, não tem jeito, você tem que ter permissão de administrador para banco e tudo mais, para ver se aquele script efetivamente realiza o que está sendo proposto a ser realizado. Então tem que se tomar um pouco de cuidado. Na verdade, o que eu tenho, na verdade, é assim. Qual que é a minha cisma? Na verdade, é uma cisma pessoal, tá? Não tem nada a ver de técnico isso. Trabalhar com SQL na base é uma coisa que você tem que fazer assim quando você tá bem. No sentido assim, cara, eu tenho certeza, estudei, vou fazer esse teste. E assim, normalmente o teste não vai ser no banco em produção, pelo amor de Deus, porque se você fizer uma cagada, não é só você que vai se prejudicar, você vai prejudicar todo mundo que usa aquela base de produção. Então, e nem sempre o pessoal vai ter tempo de você recuperar o backup, de restaurar backup, isso se tiver o backup, né? Tem essa também. Então, fazer isso dentro do seu cercadinho, dentro do seu, vamos dizer assim, dentro do seu parquinho, beleza. Agora, fazer isso em produção, como eu já vi alguns casos acontecerem, às vezes o cara subir uma aplicação durante a produção de um determinado script em SQL para fazer uma alteração. Não, só uma coisinha que o cliente pediu, vou fazer aqui rapidinho. O rapidinho dele custou 15 dias de trabalho. Então, pô, aí é dureza. Mas aqui é só uma visão de quem, vamos dizer assim, vivenciou isso no mercado convencional. E quando a gente aprende, aqui, né, quando a gente está num momento mais de aprendizado, a gente está no aprendizado, então a gente não pensa nessas consequências, a gente não fica, nossa, agora eu vou perder. Não. Tanto que tem lá o script, populou a tabela, o banco é seu, está rodando a sua máquina, ou uma máquina virtualizada, tá lá, está hospedadinha lá para você fazer suas interações e está tudo jóia. E é assim mesmo que a gente faz, né? Ninguém anda de bicicleta sem ter ralado o joelho, sem ter estourado o tampão do dedo, sem ter caído umas 2, 3 vezes. É normal, é um aprendizado que traz. E com isso você vai aprendendo a se equilibrar na bicicleta e sair andando. Você quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de Professor, colocar? só mais uma, só para finalizar, pelo menos da minha parte. Tranquilo. Por exemplo, a gente instalou uma base de banco de dados em cima no meu caso, foi em cima do Windows, do sistema operacional. Mas, por exemplo, eu já vi aquele Windows Server, que, pelo que eu entendi, ele, na verdade, ele cria só o servidor na máquina. É isso mesmo ou eu estou enganado? Não, eu tenho que instalar o sistema operacional e aí depois eu instalo uma base de banco de dados. Ou não, eu consigo instalar a base de dados somente numa máquina. Bem, o cenário é o seguinte. Nisso que vocês estão treinando agora, onde você vai lá, baixa lá o MySQL, instala na sua marca lá o MySQL Workbank ou o SQL Server da Microsoft, qualquer um desses. Na sua máquina local, ele roda um serviço de banco.
Então, você está lá na sua ferramenta do Workbank, ele está se conectando com o banco a partir desse servidor que está instalado na sua máquina. É um serviço que está rodando lá. Então, quando você usa o seu script SQL, ele manda essas instruções para o servidor, ele acessa a base de dados e retorna aquilo que o script pediu. Beleza. Está tudo concentrado na sua máquina. Para você, a ação prática foi, você pegou lá um aplicativo de banco de dados, no caso do MySQL Workbank, e instalou isso. O que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar na sua máquina local, no serviço de banco de dados, vai ocupar um espaço em disco onde você vai criar essa base de dados, que vai alocar um espaço também, e vai ficar rodando no sistema operacional um servidor de banco de dados, que vai entender esses códigos SQL que você escreve lá no Workbank, executa, lê o banco e te retorna. Beleza. Você está fazendo isso no seu sistema operacional, um usuário, beleza, firmeza. Tranquilo. Agora, quando a gente fala de servidor de banco, a coisa muda de figura. Primeira restrição, diferença. Na sua máquina, só tem você usando. No máximo outra pessoa, mas não é ao mesmo tempo. Os sistemas operacionais desktop, que nem esse que a gente está usando aqui, que eu estou usando para me comunicar com vocês, ele tem características pessoais. Então, por exemplo, número de conexões simultâneas na sua máquina. Se você estiver usando o Windows 10, por exemplo, vamos supor, você compartilha uma pasta no seu computador e você precisa que ela seja utilizada por mais 5, 10 pessoas. A 11ª pessoa já não conecta nessa pasta. Porque, simultaneamente, nos sistemas operacionais tipo desktop, você só consegue disponibilizar, isso faz parte da estrutura do banco do seu sistema operacional, até 10 conexões. Isso se você está trabalhando com o Windows. Beleza? Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, as versões para desktop, elas têm um intuito mais de teste mesmo. Então, ele não suporta múltiplas conexões simultâneas com uma determinada ação. Então, ele já não consegue responder para você se múltiplas pessoas estiverem utilizando o banco, né? Ele não é responsivo desse jeito. Mas para atender uma pessoa, do jeito que a gente faz aqui normalmente, joia. Agora, no servidor, não. Se você vai... eu preciso montar um servidor de banco de dados, e esse banco de dados vai ser usado lá por 50 pessoas da empresa. É onde tem meu cadastro de cliente, meu controle de estoque, tem lá o sistema para gerenciamento de nota fiscal, está dentro do banco, está lá instalado. Onde várias pessoas vão estar acessando isso de forma simultânea, ou várias aplicações vão ter que ser acessadas de forma simultânea. Então, primeiro, eu preciso instalar uma versão server, que permite múltiplas conexões, sistema operacional, que permite essas múltiplas conexões simultâneas. Então, no caso do Windows, eu preciso estar a versão server. Daí pode ser a Windows Server 2018, 2020, 2023, enfim. A versão que você tiver disponível, mas tem que ser versão server. Daí você tem duas versões. Na verdade, você tem várias versões, mas as mais comuns são a Standard e a Professional. Aliás, é a Standard e a Data Center. A Standard, você pode acessar, você pode disponibilizar para o sistema operacional até 2 funções para trabalhar. E a Data Center, você consegue incluir ele para a computação em nuvem. Então, depende da sua necessidade. Mas vamos supor, você escolhe a Data Center, que é mais completa, talvez você não use todas as funções, mas ela vai te dar aí, o sistema operacional ele já é robusto o suficiente para suportar essa aplicação. Daí você vai lá, instala o MySQL Server nessa máquina, e ela vai ficar disponibilizada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Daí tudo aquilo que você faz lá no seu computador, em vez de fazer na sua máquina local, você vai se conectar com um banco que está armazenado nesse servidor, e lá você vai fazer tudo que você fez local, você vai fazer na sua base, que agora está instalada lá no servidor. Então, em vez de indicar o path do banco para a sua máquina local, esse caminho, path, ele vai ser indicado lá para o servidor. Aí você pode, uma vez que a sua aplicação esteja devidamente funcionando, eu vou ter lá 100, 200, 50 pessoas conectadas simultaneamente nesse banco, fazendo múltiplas operações. E o servidor de banco e o servidor e o sistema operacional, o servidor, vai conseguir atender de forma, vamos dizer assim, adequada essas múltiplas conexões
que vão ser necessárias para a operacionalização dessa base. No caso do Windows, você olha assim de primeira, assim, sem olhar de forma muito extensa e profunda, parece que é a mesma coisa, só não muda o nome. A cara do Windows, por exemplo, você pega a versão 2022 do Windows Data Center e você olha lá o Windows 10, é praticamente a mesma cara. Fala, qual é a diferença? Só que no sistema operacional tem uma série de outras ferramentas, a robustez para múltiplos usuários, suporte a mais memória, suporte a mais quantidade de gerenciamento de espaço em disco, são coisas que a sua versão desktop não faz. Então, tem essas características. A maneira operacional também difere para algumas coisas. Por exemplo, você pode criar com esse sistema, com o sistema operacional do servidor, você pode criar um domínio onde as pessoas, em vez de ter contas locais, vão ter conta no domínio. Coloca a máquina no domínio, daí as pessoas fazem login local por meio das permissões que estão no servidor. E entre outras coisas que você pode implementar também. Mas respondendo de forma mais simples, né, depois de todo esse contexto com relação a isso daí, a diferença básica é para que você consiga ter um ambiente de produção, um ambiente onde sua base de dados ela pode ser compartilhada por múltiplas sessões de aplicativo, ela precisa estar instalada no servidor, para que ele dê esse suporte de múltiplas conexões e tenha a robustez de manter isso funcionando o tempo inteiro. Tá? Entenda o tempo inteiro, né, pelo maior tempo disponível para atender as necessidades. Ponto. É essa a situação. Mas o mesmo SQL que você escreve aí na sua máquina vai ser o mesmo SQL que você vai escrever lá no servidor. A diferença é que você normalmente vai abrir uma sessão remota, quer dizer, você não fica fisicamente na frente do servidor, mas você vai abrir uma sessão remota para conectar com o seu banco e tudo que você fizer no seu terminal, né, na sua tela de terminal, ou na sua janela, ou na sua sessão, vai impactar diretamente na base de dados que está hospedada naquele servidor lá. Quando você usa, por exemplo, o PHP-MyAdmin, ele pode estar instalado na nuvem. E para você faz tudo local, né? Abriu lá o navegador, você cria a tabela, cria a base, popula a base, faz lá, inclui campo, inclui registros naquele campo e assim por diante. E, na verdade, não tem nada na sua máquina local, está tudo no servidor. Mas para você, você vai abrir um navegador, por exemplo, coloca o endereço lá do banco, coloca a porta de acesso, entra com as suas credenciais de administrador ou de usuário com privilégios para programação e sai programando. Acabou. A diferença é que a máquina que vai estar conectada ao servidor, ela precisa ter três coisas: sistema operacional atualizado, uma conexão de rede e um navegador compatível. Com essas três coisas é suficiente para você acessar o seu banco de dados que está no servidor e fazer tudo o que você precisa. Se você tiver um HDzinho de 60 GB, só com sistema operacional, conexão com a internet, né, conexão de rede, é o que basta para fazer isso. Que, em contrapartida, se você tentasse instalar o servidor de banco de dados na sua máquina, você precisaria de mais disco, um processador mais rápido, você teria que ter, além disso, também ter o sistema operacional compatível, atualizado. E outra, né? Se esse computador é onde tem o sistema e todo mundo precisa dele para fazer as operações do cotidiano, sua máquina ia suar para caramba para poder atender todas essas requisições. E é isso. Então, quando eu hospedo um serviço desse, então basicamente o que eu estou fazendo é isso que o senhor comentou. Exatamente. Quando você hospeda a sua aplicação, na verdade, quando você compra lá uma VPC, que a gente chama, né? Ou um VPS, um Virtual Private Service, o que acontece? Você está comprando um computador para você na nuvem lá, com as características de hardware necessárias para hospedar a sua aplicação. Daí você vê quanto seu bolso aguenta e o quanto te atende para achar esse equilíbrio aí, para que você consiga estabilidade de conexão, você consiga manter o desempenho do banco, disponibilidade de tempo online e assim por diante. Então, aí, dependendo do que você quer fazer, né, do que você precisa implementar, é um dos melhores. Porque, por exemplo, você está aqui
fazendo. Surgiu alguma coisa, deu pau na internet aqui, até pelo celular você vai lá, conecta com o seu banco e continua trabalhando. Coisa que se der pau na sua máquina e o banco estiver aqui, localmente, aí lascou. Aí você não tem o que fazer. Perdeu. Se você não tiver backup, não resolve o seu problema. Por isso que, quando a gente trabalha com banco, é muito comum sempre você trabalhar remotamente. O banco está num lugar e você acessa ele de outro lugar. Porque nesse lugar onde o banco está, normalmente ele é todo preparado para ter backup, para ter disaster recovery, para ter resiliência, para ter alta disponibilidade. Coisas que na nossa máquina, né, por exemplo, se eu instalasse aqui, deu pau em alguma coisa, e aí, o que eu faço? Que se está tudo na máquina, se der pau no HD dessa máquina aqui, por exemplo, tudo que eu tenho aqui rodando, perdi. Até eu voltar o backup, instalar sistema operacional de novo, fazer o restore do backup. E como o backup que eu faço é uma vez por semana, eu ainda não fiz, eu vou fazer ainda. Dessa semana eu faço na sexta. Então, se der pau agora, o que eu tinha, o que eu vou perder a semana inteira e só vou conseguir recuperar o que estava até sexta-feira passada. No meu caso específico. Agora, você está num lugar onde tem outras rotinas de backup, talvez eu perca só algumas horas de trabalho, um dia no máximo. Daí depende. Por isso que, quando se trabalha com banco, tem que se pensar em soluções de armazenamento, solução de conexão, solução de serviços ou servidores. É que, para aprender, como a gente está fazendo aqui, onde você escolhe uma ferramenta, abre o console, escreve código, testa o resultado desse script, onde mostra, no caso do MySQL Workbench, né? Você vai lá, roda o script, embaixo aparece o resultado lá com os registros que você pediu para aparecer, com as alterações, na sequência, ordenado e assim por diante. Beleza. Mas no mundo real, vamos dizer assim, num mundo onde esse ambiente está em produção, você precisa ter algo mais, vamos dizer assim, mais estruturado. Daí entra essa ideia de, por exemplo, como você falou, né? Se você vai lá e hospeda seu serviço, mesmo que você pegue uma hospedagem gratuita, só para você ter esse feeling, para você entender como é que faz. Você hospeda o banco lá, daí você vai ver como é diferente algumas coisas, onde a sua preocupação não é só mais local, né? Você tem que ver, putz, será que o meu banco está funcionando? Será que eu tenho acesso? Qual que é a demanda, quantas conexões simultâneas precisa, qual que é a minha resposta para tal determinado tipo de coisa que eu faço no banco, como é que eu posso acessar, qual que é a interface que eu vou utilizar para conseguir acessar o banco e fazer essas operações. Normalmente, né, você vai fazer isso usando o navegador, que é o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, essa sessão que nós temos aqui é uma sessão e a aplicação que está sendo utilizada está tudo no browser. Eu não tenho, por exemplo, o Microsoft Teams instalado na máquina, a aplicação desktop. Os drivers de rede e os drivers da minha câmera e do monitor também são disponibilizados dentro de um ambiente web. Na hora que eu fecho tudo aqui, acabou, não tenho nada local. Está tudo dentro de um ambiente virtualizado. Que, dependendo da situação, que, por exemplo, nessa máquina que eu estou usando aqui, eu não tenho privilégio de administrador. Se eu precisar mudar a hora do sistema, eu não consigo, porque eu não tenho essas credenciais. Mas a partir do momento que eu abro essa sessão aqui no navegador, onde eu entro com as minhas credenciais de administrador, daí eu consigo usar câmera, consigo usar microfone, consigo disponibilizar recursos para gravação de aula, consigo uma série de itens, né, que são pertinentes a esse ambiente, a essa aplicação, que é algo semelhante, tá, ao que a gente vê lá quando a gente vai montar um servidor de banco de dados, onde você tem que ter perfil de administrador para instalação do banco e, enfim, ter todas a estrutura necessária para você implementar isso daí. Então, quem gosta de trabalhar com banco de dados ou quem pretende trabalhar, tem esses viés também, onde você tem o viés de infra, que é disponibilizar todos os recursos necessários para que o banco funcione, para o servidor de banco funcionar, daí é conhecer do servidor, conhecer do produto, como é que instala, disponibiliza a porta de acesso, configura, faz as configurações básicas para permitir conexões. Isso é um aspecto.
O outro aspecto é o que vocês estão fazendo aqui, para quem desenvolve, para quem vai implementar o banco de dados, que é o que você está fazendo, né? Você começou lá no módulo 2, né? T2, agora está aqui em T3 fazendo, onde você já aprendeu a criar a base, criar as tabelas, popular as tabelas, e a partir de ter populado as tabelas, você começa a mexer com os dados. E eu digo mexer assim, fazer uma consulta, fazer uma pesquisa, você conseguir fazer cálculo em cima dos valores do banco e mostrar isso numa sessão, e quando necessário, armazenar esses dados, criar uma tabela, vamos dizer assim, veio no primeiro, vamos supor que num determinado momento, viu-se que é necessário guardar alguns valores operacionais lá, resultados de operações entre campos, daí, no projeto original não tinha. Mas daí, dependendo da expertise que você tem, você pode criar um script SQL que cria uma tabela que armazena os resultados dessas operações com o banco aí. Por exemplo, sei lá, eu quero a idade dos meus clientes. Não a data de nascimento, eu quero a idade. Então, você criar um campo dentro da tabela onde mostra a idade dos clientes, baseado nisso. Então, hoje, qual que é a idade do cliente tal? Então, eu quero ter um campo idade lá, eu quero que ele seja toda vez que eu abrir lá a minha seção dos clientes, a minha ficha daquele cliente específico, eu quero que o campo idade esteja sempre atualizado, por exemplo. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que verificar lá no banco de dados qual que é a data de nascimento, comparar com a data de hoje, faz o cálculo de data e mostra lá em anos. Ah, olha, hoje meu cliente tem, sei lá, no meu caso, 50 anos, hoje. Em abril do ano que vem, eu vou ser uma boa ideia, eu vou ter 51. E assim por diante. Então, toda vez que o registro daquele cliente for consultado, eu sempre vou ter o campo idade atualizado. É uma coisa que é um tipo de arranjo no sistema que você precisa conhecer de banco para fazer essa operação. Então, é uma das coisas que você acaba implementando, né? São situações que, às vezes, no início não se pensava muito em fazer, na hora do projeto colocou lá o campo data de nascimento, mas beleza, não quero a data de nascimento, eu quero a idade, por X razão. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Eu agradeço pela informação. Viu? Tranquilo. Rafael, alguma pergunta? Não, tranquilo, professor. Então tá bom, gente. Eu agradeço aí a presença de vocês. Esse material ele vai ficar disponível agora, como eu falei lá no vídeo, né? Eu tenho um canal lá no YouTube. Como a gente não consegue mais armazenar aulas aqui no ambiente do Teams, né, em função da restrição de tamanho do Drive, então eu vou gravar essa aula, né? E depois eu vou disponibilizar lá no YouTube e eu passo os links para vocês. Muito provavelmente na segunda-feira, vocês já vão receber aí no e-mail de vocês, no e-mail corporativo, os links das nossas 3 primeiras aulas, para vocês terem aí registrado e, à medida que a gente for trabalhando no decorrer do semestre, vocês vão recebendo os links lá das gravações das aulas lá no YouTube. Tudo bem? Só uma observação, né, para quem for assistir isso aí, vocês que estão aqui me assistindo agora e depois. Essas aulas, elas, assim, se você for fazer uma busca pública, elas não vão aparecer. Só vai aparecer para quem tem o link lá que eu vou disponibilizar, tá? Eu não deixei público essas aulas. Tá ok, professor. Bom? Então, Beleza, muito obrigado. Agradeço a presença de vocês. Professor, Como? na próxima aula, se puder trazer material, que nem você tinha dito, sobre sim. se alguma coisa, seria bacana a gente estar tentando resolver junto isso daí. Perfeito. Daí a gente, bastante. na próxima aula, eu me comprometo a trazer o material da Agenda 4 para a gente conversar. Beleza. Perfeito? Então tá, Valeu, joia. professor. Falou. Então, até a próxima. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Valeu, boa tarde.